meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e hoje é itinerante e também a pedido de vocês. Eu estou aqui com o Coach Magnani, que tem milhares de seguidores no Instagram e segue Mudando Corpos, não é assim? Magnani, é um prazer ser recebida por vocês, eu gostaria que você se apresentasse para o público. Bom, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade e já quero emendar algo aqui sobre o que você acabou de comentar. Mudando Corpos, acho que vai um pouco além disso, a gente está aqui para mudar vidas. E esse sempre foi meu intuito. Eu sou Márcio Magnani, sou treinador, coach, nutricionista e sempre fui um apaixonado por mudança, por transformação. Então, sempre na minha vida eu busquei obter as ferramentas necessárias para que eu conseguisse entender a alquimia metabólica do corpo das pessoas e também a parte de mentalidade para que eu conseguisse promover grandes mudanças e que elas fossem realmente definitivas na vida dessas pessoas. Sou formado em nutrição, sou formado em educação física e sou um grande estudioso da parte de mentalidade do ser humano. Pois bem, temos uma pessoa de grande estatura, vocês vão convir comigo. Como é que faz? Em primeiro lugar, vamos lá. A atenção do Coach Magnani é individualizada, porque nós somos singularíssimos. Precisa antes querer mudar. Depois, feito isso, vindo aqui uma anamnese. Bom, esse processo acontece exatamente dessa maneira. Eu acho que todo esse trabalho que a gente faz na rede social faz a pessoa se preparar bastante para ela dar esse passo, para ela chegar aqui. Olha, todo mundo chega, fala, bom, eu pensei muito, me preparei muito para estar aqui, eu vim motivado, eu quero mudar. Ok, agora vamos conhecer um pouco mais da sua vida. Que horas você acorda, que horas você dorme, o que você come em determinados horários, quais são os seus objetivos, quais são as suas objeções. Através dessa anamnese eu vou entender um pouco mais do contexto de vida dessa pessoa e principalmente o que ela está buscando. Porque muitas vezes a pessoa ela busca algo que não é condizente com o momento que ela está vivendo. Então, ela quer ganhar uma massa muscular, mas você descobre que ela tem um percentual de gordura às vezes muito alto. Ela não é uma pessoa que desenvolveu compulsão alimentar, então se você vai dar alimentos em excesso para ela desenvolver essa massa muscular, vai desencadear ainda mais compulsão nela. Então, a partir dessa anamnese, a gente entende esse contexto, logo na sequência, eu faço uma avaliação física que é a parte técnica. Então, eu vou entender essa pessoa tem quanto de massa muscular, quanto de massa magra, quanto ela tem de gordura, e eu vou estabelecer metas em números, porque isso é uma coisa extremamente precisa em matemática. Então eu descubro que um indivíduo ele vai ter lá seus 30% de percentual de gordura e eu tenho parâmetros pré-estabelecidos, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde. Então uma mulher saudável, por exemplo, não pode ter mais do que 22% de percentual de gordura. Então eu sei que ela está 8% acima, ela tem 30%. Então eu vou estabelecer um plano para que ela demore 2 ou 3 meses para que ela chegue num parâmetro de normalidade para a saúde e chegando nesse parâmetro de normalidade, ali ela está livre dos problemas metabólicos, ela vai poder decidir esteticamente para onde ela quer ir. Exatamente, decidir esteticamente para onde ir, porque não sei se vocês acompanham o Coach Magnani, deixarei as redes sociais dele aqui, porque cada um tem um objetivo. Por exemplo, já entrevistei clientes, pacientes, né, Magnani, que queriam bodybuilding. Aí você construiu aquele corpo junto ao aluno, paciente, cliente, não foi assim? Exatamente. A diferença entre o atendimento aqui para um cliente que tem um cotidiano de vida normal, para uma pessoa que quer desenvolver o seu corpo para o esporte, é que o esporte ele vem de uma maneira mais agressiva em relação aos fatores e às fases. Então, o atleta ele tem 2 fases, aquela que nós chamamos de bulking, que é a fase onde ele desenvolve massa muscular e vai preenchendo o corpo desse atleta ou futuro atleta, onde ele tem as falhas. Ele tem bom peitoral, mas é fraco o ombro, as pernas têm pontos bons aqui, mas pontos ruins aqui, e aí você vai fazer um ciclo na dieta e é uma coisa extremamente específica para que ele desenvolva esses pontos à medida que ele venha perdendo gordura e ganhando massa muscular até ele chegar no ápice físico, que é o dia D, que é o dia do campeonato. Esse dia D é o dia que ele vai apresentar o físico que não vai ser melhor nem que um dia antes, nem depois. Ele só tem aquele físico naquele dia. O que acontece com a grande maioria das pessoas que se dispõem a fazer isso, que elas não têm uma mentalidade extremamente forte, porque ela sai dessa dieta que foi restritiva e aí ela estraga totalmente o físico dela. Então, por isso que o esporte se destina não para pessoas que têm
basicamente uma ótima genética, mas para pessoas que têm uma mentalidade extremamente forte. Agora, para pessoas que têm um cotidiano comum, nós separamos as métricas de uma forma diferente, uma forma mais linear, mais sustentável. Em nenhum momento fazendo algo brusco. Agora você come bastante e ganha massa, agora você come pouco e perde gordura. A gente vai fazendo um trabalho, olha, você tem necessidade de perder mais gordura, mas já estou trabalhando para sua massa muscular vir subindo, aos poucos já estou ajustando o seu metabolismo, já vou diminuir sua resistência periférica à insulina, já vamos diminuir esses fatores que te causam compulsão alimentar, vamos melhorando a qualidade do seu sono. Então, num contexto geral, a estética para o cliente que está aqui no nosso dia a dia, ela vem como consequência da melhora extrema da saúde dela e não como vem com o esporte, que vem com a estética e às vezes acaba, inclusive, denegrindo a saúde. Por isso que o esporte é para poucos. Perfeito. Então não é só para esportista, não é, Magnani? Claro que você vai ter que check your body, né? Vai ter que mexer o corpo. Não tem jeito, não Sim. é? Tirou o pino da granada, não tem mais como voltar, né? Porque você mina, inclusive, a cabeça das pessoas, não é? Você muda a cabeça, a mente delas. Exatamente, exatamente. Mas a gente estava falando da estética, mas a grande maioria das pessoas, o que acontece aqui é que elas vão tão bem, né, seguindo esse caminho, que um dia ela desperta e falou, cara, você acha que eu não tenho condições de subir no palco? Eu falei, sim, tem condições, porque você fez isso de uma maneira linear, você nem percebeu. Você adotou um estilo de vida de um bodybuilder sem ser um. Às vezes tem um estilo até, aliás, leva de uma maneira até muito melhor. Mas em relação à parte estética, todo mundo, quando você tem o bom, você não quer dar passos para trás, correto? E sempre existe uma maneira, hoje existem técnicas que você vai lidando com a parte bioquímica e a parte metabólica para ir aperfeiçoando a pessoa cada vez mais. Então, para o metabolismo ficar mais forte, para ela poder comer mais, emagrecer mais. Então, existe uma técnica para isso. E a gente estabeleceu um método para que a pessoa consiga ter uma dieta extremamente confortável e atingir uma estética extremamente boa. Não sofreremos, é isso mesmo. A tendência é que não sofrerá, não no começo. Começo é sofrido, gente. Começo é porrada. É para os fortes mesmo. Porque a grande realidade é o seguinte, se a pessoa chegou aqui e ela está basicamente doente, então ela está com excesso de gordura, circunferência abdominal aumentada, ela está com compulsão alimentar, dorme mal, você tem que curar ela. Então, tem nutricionista que gosta de adotar o método que é passado na faculdade. Ah, vou te dar uma refeição livre, vou deixar confortável para você. A castanha que você come no meio da tarde tem 115 quilocalorias, mas um bom sonho de valsa também tem, passa a mão na cabeça. Você concorda comigo? Se eu tenho um problema com álcool, por exemplo, então você descobre que eu bebo todo dia uma dose de uísque. E um dia você pensa em me ajudar e diz o seguinte, olha, toma uísque só no final de semana. Se eu tenho um vínculo com a bebida alcoólica, eu só mudei o dia de beber o álcool, concorda? E continuo sendo alcoólatra. Por isso é importante dar o corte. E é isso que eu faço aqui. Eu deixo muito claro que isso é uma questão metabólica. Se eu corto o álcool, ou o açúcar, ou o cigarro, ou a droga de uma pessoa, ela vai entrar em abstinência, não vai? Sim. O que acontece se ela ultrapassa esse processo? Então você corta o açúcar da pessoa na segunda-feira. Ela faz dieta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no final de semana é mais difícil, porque você tem um vínculo emocional com a comida. Então você vai buscar o quê? A dopamina que a pizza te causa quando você come ela, ou que o álcool, ou que o cigarro, ou que o açúcar. E aí você tirou isso dela. Eu falei assim, como que você vai obter isso? Treinando. Treinando. Mas vai obter o suficiente? Não. Chega no meio da segunda semana, você está tremendo, você quer matar um na sua frente, você está nervosa. Você pensa, por que eu fui inventar de fazer essa dieta? Porque você está em abstinência. Só que se você ultrapassa essa barreira, você sinalizou o seu corpo e disse assim para ele, cara, você quer açúcar, você quer álcool, você quer cigarro, mas eu não vou te dar, se vira. E ele vai tomar uma decisão. Qual é a decisão? Ele fala, se ela não me dá mais açúcar que entrava todo dia ou todo final de semana, eu sou obrigado a buscar outra fonte. Que fonte é essa? Gordura. Então você ativa um mecanismo no seu corpo que estava desligado, porque até então você nunca quebrou essa barreira. E aí tudo começa a fluir. Inclusive, depois desse processo, você vai sentar com essa pessoa, olha, vamos estabelecer o que é que você pode comer de refeição livre no final de semana que não vai estragar. E, inclusive, você vai poder tomar uma taça de vinho, vai poder comer um pedaço de pizza, comer seu chocolate. Só que aí seu metabolismo trabalha para você e não mais contra você. Então, você criou essa possibilidade. Então, gente, nós que não somos pilares da disciplina, o start tem que ser o momento que você quer passar por esse sofrimento e você vai virar no giraia, não vai, Magnani? Tem que virar a chave
As pessoas que entendem o propósito daquilo são as pessoas que vão longe, que vão se tornar o resultado, acima de tudo, sustentável. Porque tem gente que tem aquele sangue no olho, tem a disciplina, só que ela fica brigando contra a vontade. Nossa, quando que eu vou poder comer? Nossa, que difícil, como eu tô sofrendo. Não, eu levo um estilo de vida tão bom e eu gosto tanto do que eu como que eu prefiro sempre comer em casa. A comida que está em restaurante não me agrada, porque a minha comida é muito bem feita. Tudo que eu como me faz muito bem. Eu não quero perder esse torque energético que eu ganhei durante toda essa transformação na minha vida. E é isso que as pessoas têm que buscar. Quer dizer que você não pode comer fora de casa? Não, cada um escolhe o seu caminho. Quer dizer que se você aprender a dar valor para as pequenas coisas, olha, eu comendo dessa maneira, eu durmo muito melhor. Eu acordo e quero conquistar o mundo. Não, eu estou morrendo, chega no final do dia, minha mente está cansada, não consigo mais criar. Então tudo isso faz diferença. Mesmo porque eu vou pedir para o Capo deixar antes e depois pequenos vídeos do Magnani, do Márcio Magnani aqui para vocês. E vocês vão te convir aí em casa, que são rostos vitoriosos. Quem consegue essas modificações é uma vitória, não é, Magnani? Não, é uma vitória para eles e para mim. Exatamente. Eu vivo do resultado deles. O que mais me empolga é ver alguém que chegou aqui com uma energia baixa, que não acreditava, inclusive, na própria mudança e chega até a arrepiar. Então, o cara senta aqui, a primeira coisa que ele faz é tocar, fala, muito obrigado. Eu não sabia que era tão bom me sentir assim, porque o resultado não é a quantidade de circunferência que o cara perdeu no abdômen. Isso é consequência do quão bem ele está se sentindo. Então, ele acorda e está conseguindo viver bem. Está realizando muita coisa na vida dele a partir do quê? Dessa mudança de hábito de alimentação e de treino. E muda tudo. Pele, vocês sabem, eu bato na tecla, meu canal é de beleza, pele muda. Fluido vital muda. Seus exames mudarão tudo, não é? Com certeza. Pele, vamos lá. Quando você vê a pele de uma pessoa e ela não está legal, é o reflexo final de que o seu organismo está extremamente detonado, está inflamado. Deficitário ao extremo. O maior órgão que você tem no corpo se chama pele. Então, se refletiu diretamente na pele, ruga, flacidez, opacidade, pode crer que por dentro a coisa está feia. É uma questão de qualidade de vida, opinião abalizada do nosso coach Magnani. Magnani, conte pra gente um dos seus segredos, que aí você vai contar para todo mundo sem vir até o seu consultório. Qual a primeira ferramenta que você usa para com seus clientes, pacientes, alunos? Bom, depois a gente vai falar sobre técnicas de treino e de dieta, mas pensando no seguinte, se eu faço uma boa dieta, eu vou ficar mais saudável, consequentemente vou ter melhora no meu metabolismo. Se eu fizer um bom treino, eu vou ficar mais forte, mais tonificado e mais resistente. Mas o que é que sustenta essa mudança? É a questão de mentalidade. E como é que uma pessoa que precisa emagrecer vai controlar principalmente a compulsão alimentar? Se ela tiver que ir até um terapeuta, ela vai gastar muito dinheiro com isso, tampouco ela não tem tempo hábil. Por isso que é o primeiro ritual que eu escrevo ali dentro do meu protocolo, não é o que a pessoa come. Está escrito ritual 1, meditar. Por quê? Meditação é a musculação para o cérebro. É onde você vai criar habilidade para você ter o controle sobre as emoções. Por que a pessoa tem compulsão alimentar? Porque ela come, depois ela pensa. Ela está estressada, ela come chocolate inteiro, depois ela se arrepende e se sente impotente. Com a meditação, você adquire a habilidade de identificar o impulso. Você vai tentar pensar se aquilo vale ou não a pena para você, e se você comer, você come consciente. Então é uma prática maravilhosa que a gente introduz e traz muito sucesso para todos os clientes que praticam. Ótimo! Então, enquanto vocês aí de casa meditem, som de coraçãozinho afoito de comidinhas calóricas, nós vamos dar um break e daqui a pouco voltamos. E é isso aí, meus amores, voltamos, segundo bloco. Então, já que você pensou, desce da cruz, que tem gente precisando de madeira, ok? Magnani, continuemos o nosso assunto, conte para o pessoal um pouco mais. Bom, vamos lá. Acho que agora, que é algo que todo mundo estava querendo saber, qual que é o grande diferencial do protocolo nutricional que eu aplico aqui? O importante é dizer que isso é uma coisa que está em constante transformação, né? Eu vou me dar como exemplo. Eu venho do esporte, já fui bodybuilder, já fui atleta. Como técnico, depois quando eu continuei na carreira, mas eu quis continuar no esporte, mas não como atleta, mas eu comecei a preparar o pessoal. Fui campeão do Arnold Classics, fui campeão mundial. Eu fui, no ano de 2016, 17, 18 e 19, considerado o melhor técnico do estado e 2 vezes do Brasil. E eu, a partir disso,
adquiri um conhecimento muito grande sobre as técnicas nutricionais que levam o corpo ao ápice estético. Só que, por que isso parou de fazer sentido 100% para mim? Eu uso isso com os atletas porque é inevitável, você tem que usar a técnica para levá-los onde eles precisam. Quando meu filho nasceu, há 10 anos atrás, eu entendi que o que eu fazia não ia de encontro à vida que eu queria ter ao lado dele. Então, falei, pô, será que eu vou estar saudável com ele daqui 10 ou 20 anos, tendo esta prática nutricional, levando a vida nessa plenitude hardcore que o esporte pede? Falei assim, eu preciso mudar algumas coisas. E eu comecei a estudar dieta do Mediterrâneo, dietas de transformação, técnicas nutricionais que melhoravam a saúde da pessoa. E aí eu comecei a introduzir isso na minha vida e na vida dos meus clientes e comecei a tornar os processos deles mais sustentáveis. Porque até então eu tinha muito sucesso e principalmente na estética ficava extremamente bom, só que não era sustentável. A pessoa ficava naquilo, igual no dia do pau, ficava muito bem, depois aquilo acabava. Eu falei, não, preciso tornar isso sustentável. A partir de muito estudo, principalmente de dietas à base do Mediterrâneo, depois trouxe alguns outros conceitos, jejum intermitente, dieta à base de plantas, dietas vegetarianas, inclusive hoje eu sou vegano. Que você vegano. atua nisso, né, também. Sim. Tem na rede social do Magnânix, sigam lá, gente. Que é uma observação interessante de se dizer. Quando eu me tornei vegano, né, parei de comer carne, ovo e laticínio, presidentes das federações falaram, por favor, não divulgue isso. Eu falei assim, cara, eu vou divulgar porque isso faz sentido para mim e eu tô curando pessoas com isso. E eu me curei. E isso fez muito sentido para mim e eu não abro mão disso porque hoje eu tenho uma saúde acima da média, uma energia acima da média. E isso também trouxe uma ferramenta a mais para os meus protocolos. Então, resumindo, hoje, esse protocolo de nutrição que nós temos aqui, que não vem nada do que foi aprendido na minha faculdade, isso foi moldado em cima de muito estudo científico e tentativa e erro de verdade. Aplicar, vamos ver o que funciona, o que não funciona. Eu criei uma metodologia que vai juntar técnica de bodybuilder, dieta do Mediterrâneo, jejum intermitente, dietas à base de plantas. E a pessoa até me pergunta, cara, mas você vai me dar uma dieta à base de plantas? Não, vou te dar uma opção. E você não vai virar vegetariano tão pouco vegano. Eu vou te dar uma opção muito simples. Mas eu vou comer mato? Falei, não. Se você quiser chegar hoje, você tinha que comer um frango grelhado no seu jantar. E a sua dieta é low carb. Você vai comer frango grelhado com brócolis. Como você pode substituir isso à base de plantas? Cara, hoje é um dia frio. Que tal tomar um caldo de ervilhas, ou um caldo de lentilhas, ou um caldo de feijão com uma couve refogada, uma semente de abóbora torrada? É um prato legal, é um prato que faz uma bela de uma troca, uma coisa super simples que está no seu cotidiano. O que eu fiz para você? Abrir o seu leque de opções dentro da sua parte nutricional, sem tornar você vegano ou vegetariano. Agora você teste e veja o que é que faz sentido para você, como você se sente melhor, comendo mais carne ou menos carne. Aí as pessoas vão introduzindo, vão mesclando as refeições e elas chegam à conclusão de que não vão parar de comer carne, mas faz sentido diminuir bruscamente. Então, abrir esse leque de opções. Hoje não tem um cliente meu que tem um colesterol estourado. Tem pessoas que vêm aqui, cara, eu tive que parar de tomar meu remédio de diabetes porque minha glicemia regulou em 3 semanas. E minha médica falou que eu estaria diabética no máximo aqui em 60 dias no hábito que eu estava vivendo, no cotidiano de vida que eu estava levando até agora. Então, assim, é aquilo que eu falei. Eu criei algo que é uma dieta que realmente cura e, por consequência, vem a estética de mão dada a isso. Gente, prestem atenção que isso é um protocolo unissingularíssimo do coach Magnani, tá? Ele criou isso, abalizou através de muito estudo em relação ao seu próprio corpo, né? Depois passou aos alunos, ok? E quanto isso eu achei perfeito. Aliás, eu queria até vir de verdade para ver o que está acontecendo comigo. Cada um vai pensar assim aí em casa. Porque a gente tem a vontade de dar esse start, de girar a chavinha, não é? Exatamente. Magnani, falamos um pouquinho, pincelado aqui, né, gente? O tempo é escasso, de alimentação, da parte nutricional. E quanto ao exercício, Magnani? Bom, exercício é o seguinte, não existe meio termo. Se a pessoa tem condição, ela não tem nenhum tipo de lesão grave, se ela está apta a fazer uma atividade física, a atividade física que gera adaptação é atividade de alta intensidade. Ponto. Não existe carinho. Essa é a grande verdade. Existe um conceito que chama T meio adaptativo e ele vai dizer para você exatamente isso.
Você vai pegar um ser humano que não faz nada da vida dele, você vai falar, olha, você não caminha, você não faz nada? Eu falei, não, fica aqui em casa o dia inteiro, não faço nada. Começa a caminhar em volta do seu quarteirão, dá uma volta na quadra. Isso é benéfico? Ele não fazia nada, menos é mais. Só que daqui 3 semanas, isso não causa mais efeito para ele. Por quê? Porque no TMI adaptativo a gente entende o seguinte, um ser humano que não faz nada, ele passa a fazer o mínimo de exercício, ele leva 8 semanas para ganhar 100% de benefício que isso pode trazer para ele. Só que nas 3 semanas iniciais ele ganha 80% do total, quer dizer, quase toda a curva de adaptação, todo o benefício, ele ganha em 3 semanas. Da 8ª semana para frente ele não ganha mais nada, da 3ª semana para frente ele ganha muito pouco. Se ele não aumentar uma quadra, não tem mais benefício. Se ele não pegar uma subida, não tem benefício. Se ele não mudar a velocidade, não tem benefício. Então ele vai ter que alterar alguma coisa positivamente. Então se eu comecei a treinar, apesar que leve, eu tenho que começar com 3 olhando para o 4. Peguei o 4 olhando para o 5. Eu corri 5 tentando correr 6. Eu faço 30 de cardio, semana que vem eu faço 40. É sempre nessa progressiva. Assim como pessoas que buscam ser grandes intelectuais, que buscam adquirir cada vez mais conhecimento. Se ele ficar lendo sempre a mesma coisa, ele vai parar no tempo. Se ele não se atualizar, e assim é com o treino. Então a gente monta um protocolo de treino que anda de mão dada com a dieta. Ok. E essa dieta, ela vai ser o gasto calórico que eu promovo com esse treino, já visando que ela consiga ganhar massa muscular, porque eu não quero ninguém aqui cadavérico, eu quero uma pessoa que emagreça sem flacidez, com perfil atlético, bonito, com uma pele viçosa, uma aparência saudável. Porque isso não vai acontecer se ela não treinar com uma boa intensidade. Isso mesclando tanto exercícios anaeróbicos, peso, com exercícios aeróbicos. Aí tem técnicas. Onde que eu vou fazer meu cardio? O melhor horário para fazer cardio, ou você faça em jejum, ou faça logo após o treino. Por quê? Porque se você faz após o treino, você depletou todas as vias de carboidrato que se transformaram em glicogênio, que é o combustível que você usa, você obriga o corpo a fazer o quê? Torrar gordura. Então, mescla um treino de alta intensidade, fazendo aquilo que a gente chama de microciclo. Você vai fazer esse treino no máximo 8 semanas, depois vou aumentar a intensidade, depois vou aumentar a intensidade. Se eu vejo que você está entrando no overtraining, eu baixo uma semana e volto tudo de novo. E vai subindo a intensidade até chegar naquilo que a gente chama de teto adaptativo. Aquela pessoa que chegou num ápice de desenvolvimento, onde ela está com uma massa muscular muito bem desenvolvida, já perdeu o máximo possível de gordura, e você entra num processo de estabilização, mas isso demora um tempo. Ou seja, vocês vão te convir aí em casa que tem que ter uma diretriz, tem que ter um direcionamento para tudo isso, não é, Magnani? Nós que trabalhamos com isso, nós somos arquitetos do corpo, arquitetos da mente. Então, é muito errado alguém que quer mudar a vida de uma pessoa e transformar o corpo de uma pessoa, transformar a vida, né? Você mexe com estima, com saúde, né? e muitas coisas mais. Então você tem que entender da parte nutricional, mas você tem que entender o começo, o meio e o fim, tem que saber todo o processo. Entender de periodização de treino, entender de comportamento humano. O cara que juntou tudo isso, ele vai ter sucesso na transformação da vida dos outros. Perfeito. Aí, que dica você daria, claro que ainda não finalizamos, para quem ainda não deu start? Ele ainda está ocioso, está deitado na cama. Para começar a se movimentar. Bom, eu sou muito daquela opinião que se você vai parar de fumar um cigarro, é melhor parar agora e não fumar mais. Então, se você quer algo, você tem que procurar as ferramentas para que isso aconteça. Quando começar, comece para arrebentar. Então, sozinho não vai começar. Ele vai É ter difícil, que ter um porque mentor. assim, Tem que ter uma mentoria, né, gente? As pessoas vêm para academia, às vezes eu cruzo as pessoas que falam, eu estou esperando emagrecer um pouquinho para passar em você. Eu falei assim, cara, se você passar em mim, você já vai emagrecer da maneira correta. Mas é critério seu, porque não sabe. Então, a internet traz muita coisa boa, mas muita coisa ruim, você concorda? E é uma coisa para massa, não é? Não é para você, para o seu corpo, para o seu organismo, para a forma como está a sua cabeça aí na sua casa. Precisa de uma mentoria. Quando a gente senta com um indivíduo aqui, vou ficar 1 hora e meia aqui para entender todo o contexto, vou discutir todo o protocolo que é passado para ele no mesmo dia, eu monto na hora. Eu falei, vamos discutir, isso cabe, isso não cabe, já vou alterar. Visualiza isso no seu dia a dia, visualiza, dá para fazer? Dá. Então, agora sim, agora você vai fazer. E nesse processo, eu vou estar acompanhando ele todo dia, via WhatsApp, ele vai ter dúvida, ele me chama
não encaixou, Márcio, a gente achou que ia dar certo, mas realmente não deu, preciso de uma mudança. Tá aqui, ó, muda isso, deu certo, agora sim. Tá fluindo? Pô, agora tá ficando mais fraco. Por quê? Se fizer sentido mudar, eu vou fazer uma alteração. Falei, é normal você se sentir mais fraco em 2 dias? Ah, você está passando pelo processo de abstinência. Eu vou estar sempre orientando essa pessoa. Então, quem conduza da maneira correta? Bom, é muito importante, então, que as pessoas entendam que tem que ter mentor para tudo, né? Porque pode ter uma pessoa que você admira muito na internet, ela te dá um fragmento, pede para você comer algo, muda algo, um fragmento na sua alimentação. Isso não vai fazer diferença dentro do contexto geral. Às vezes pode até te fazer mal se você não tiver uma boa orientação. Exatamente. Precisa-se saber o seu modus vivendi, o seu modus operandi para que o seu coach, o seu mentor, ele vai dissecar a sua alma. Isso é verdade, não é, Magnani? Exatamente. Então não dá para pegar situações esparsas na internet. É difícil mesmo. As pessoas buscam isso e a gente tenta no dia a dia, eu tento mostrar a minha rotina, principalmente no Instagram, mas no contexto do dia todo. Então eu acordo, tem aquele ritual de fazer a meditação, depois já tomo meu shot imunológico. Então loto o corpo de antioxidante, quebro o processo oxidativo, explico por que eu estou fazendo aquilo, explico por que eu estou fazendo uma combinação de alimentos. Então fica um contexto mais bem organizado e tem muita gente que vem aqui, ó, já estou fazendo mais ou menos o que você estava falando ali, perdi 5, tá? Então vamos aqui, já vamos continuar. Olha que ótimo, você já deu o start inicial olhando um contexto mais bem organizado. Seguindo já todos os dias o Magnani, você já começa essa imersão, digamos assim. Aí quando der o start, obviamente você vai ser muito bem recebido aqui. Eu também virei, tá, gente? E assim, Magnani, considerações finais? Bom, só agradecer muito, já dizer que antes da pandemia eu queria já ter participado em algo com você, era meu desejo, que eu admiro muito o seu trabalho e espero que tenhamos uma próxima oportunidade aí. Infelizmente o tempo é escasso, mas espero ter contribuído com boas informações aí para o público. Sem dúvida, vocês pediram muito, Coach Magnani, e assim nós viemos. E é isso aí, muito obrigada, Magnani. Eu agradeço. Sem dúvida, viremos outras vezes, isso fica a critério de vocês e o nosso também. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!